Salve meu CLT, filhão, tranquilidade? Hoje eu tô trazendo aqui mais uma obra nova, filho, já sabe, né? E ela é sobre um nerdola que meio que é possuído por uma entidade. E assim começa a caçar vários demônios que fugiram do inferno. Mano, sério, o bagulho é muito doido, velho. E de coração, eu realmente espero que vocês gostem, porque isso daqui deu muito trabalho, filho. E já sabe, né? Quem não deixar o like e se inscrever vai virar CLT, filho, não é segredo. Então, bora de mão A, né? Após uma jornada épica em busca das sagradas escrituras budistas, Sun Wukong finalmente encontrou a sua paz. No entanto, o peso do seu Jingu, que era um aro dourado que o aprisionava desde tempos imemoriais, ainda o estava assombrando. Com um gesto divino, o próprio Buda quebrou as correntes que o prendiam, liberando o rei macaco de seu tormento. Em gratidão, Sun Wukong foi elevado à condição de Buda guerreiro, destinado a proteger o Dharma e a combater as forças do mal. 14 anos se passaram. No segundo círculo do Inferno de Avice, que era um abismo tortuoso, onde os restos dos honrados celestiais, que desafiaram o Imperador de Jade, coexistem com legiões de espíritos malignos. Um lugar onde a escuridão reina de forma totalmente absoluta. Um lugar que só existe o fogo e as torturas dos Yakshas. Um túmulo de todos os tipos de forças malignas. Nesse momento, um dos demônios se aproxima e arranca metade do corpo de um cara. Algo aparece nos céus, o que parecia ser um tipo de fenda. Os demônios a encaram, pensando no que poderia ser aquilo. Pelo que parece, algo está saindo lentamente. Era um ser de cabelos brancos que exalava uma aura demoníaca absurda. Esse ser se chamava Úrsula e encarava os demônios de uma forma bem assustadora. Os seres que estavam sendo torturados a reconhece e pede para que os salve. Os demônios ficam irados e partem para cima da mulher. Calmamente, ela estica um de seus braços e aponta para eles. A aura que ela exalava se materializou em um tipo de espada. Úrsula deixou as entidades chegarem bem perto e calmamente ela afirmou ser revolucionária, decepando então a cabeça de todos os demônios à sua frente. Cabeças acabam rolando e ainda nos céus do inferno, Úrsula declara que este é o início de uma grande revolução. A cena corta para Wukong, que estava indo até o palácio do Imperador Supremo. Chegando até o Imperador, ele pergunta o motivo de ter sido convocado. O velho, bem ranzinza, não gosta da forma como o Kong abordou. Ele pergunta que só porque ele se tornou Buda agora, acha que está no mesmo pé de igualdade que ele. O Kong então vira sua cara e o chama de velhote, o que só o irritou ainda mais. Ele então reforça, dizendo que se o chamou apenas para poder ficar com raiva e descontar isso nele, ele então iria embora. O velho, ainda bem irritado, diz que vai mostrar o motivo de o ter convocado, abrindo assim um vórtex em sua frente. O Kong se espanta. Pelo que parece, os remanescentes dos honrados celestiais e vários espíritos malignos haviam escapado do segundo inferno de Avice. O Imperador assim o dá uma missão, mandando capturar essas criaturas. O Kong então pergunta por que tem que ser ele, e o velhote apenas diz que o está apenas pedindo educadamente. O Kong dá um sorrisinho sarcástico e pergunta por que tem que ser exatamente ele. O velho ri bem alto e pergunta quem mais iria lutar contra eles, se não Buda, o guerreiro vitorioso. O Kong fica sem graça, mas o velho continua o elogiando. Ele o chama de o grande sábio dos céus, o lindo rei Mamako, o Buda que vence todas as batalhas. Mas que todos esses pontos podem ser resumidos em apenas uma palavra, que é o mais poderoso. O Kong fica mais sem graça ainda e pergunta para onde que os espíritos malignos foram. O velho então afirma que foram para um lugar que provoca um grande caos, que era o mundo humano. O nosso Buda, no alto de um prédio, arranca um pouco de seus cabelos e joga aos ventos. Pelo que parece, cada fio de seu cabelo se manifestou em uma de suas cópias, e ele usou isso para encontrar os espíritos malignos mais rápido. Ele pensa que, provavelmente, os espíritos malignos devem estar escondidos em corpos humanos, então ele deveria fazer o mesmo, porque sua verdadeira forma poderia chamar muita atenção. Ele decide entrar no corpo de um humano que tenha pouca taxa de ressonância. Na escola, algo bate na cara de um aluno. Pelo visto, era o celular de alguém. Um dos valentões o havia atacado na cara dele de propósito. O garoto decide ignorar, não queria arrumar problemas, mas o valentão se aproxima. Ele culpa o nosso garoto por ter quebrado seu telefone. O puxando pela roupa, ele grita, dizendo que o garoto irá comprar um novo iPhone 19 para ele, já que foi ele quem quebrou. O Kong estava apenas observando e percebe que o garoto tinha 12% de taxa de ressonância e que isso era algo
extremamente baixo, e que nesses níveis ele nem conseguiria usar poderes espirituais, e mesmo que os espíritos estivessem ao lado dele, eles não iriam sentir a sua presença. Ele então decide entrar no corpo desse garoto. Neste momento, o garoto já estava quase se borrando, e diz que vai pagar o conserto do celular. Enquanto isso, o Kong o possuía. O garoto sente uma corrente elétrica em seu corpo, e ela era a presença do Buda. O valentão que o segurava até mesmo tomou um choque. Ele fica sem entender por que tomou um choque do nada, enquanto que o garoto exalava uma aura que parecia eletricidade, mas que na verdade era apenas a presença do próprio Buda, o guerreiro destinado a vencer todas as batalhas. Então o valentão pergunta por que ele estava com aquele olhar e se ele o estava desafiando. O aluno estava todo perdido, sem entender nada. O cara o pergunta se ele estava furioso por dentro e gaguejando, o aluno diz que não era isso. Mas ele já o pegou pelo pescoço, trazendo para bem perto, e com uma cara bem demoníaca, diz que se ele estiver com raiva, era só ele partir para cima, mas o garoto apenas pede desculpas, ele não queria arrumar problemas. O valentão o solta e pede para que ele compre a última versão de um iPhone. Ele apenas aceita, e quando vai embora, ele fica se gabando ao seu amigo, dizendo que vai arrancar um celular novo de um otário. Ele se senta, bem irritado, pensando em como que ele vai pedir isso para sua mãe. Ele começa a procurar por alguma coisa, até que alguma garota se aproxima e pergunta o que ele estava procurando, e ele diz que era um de seus óculos. Ela fica confusa e diz que já estava com eles e estava em seu rosto, mas ele fica sem entender, porque não estava enxergando bem. Ele coloca a mão em seus olhos e percebe que realmente estava de óculos, mas que por algum motivo estavam mais atrapalhando do que ajudando, e se pergunta se isso realmente é possível. A garota continua em cima dele, e ele pergunta o que ela quer, e na verdade o garoto estava no lugar dela. Desesperado, ele começa a arrumar a sua mesa, pedindo desculpa por estar tomando seu lugar. Voltando ao palácio do imperador, ele estava conversando com alguém. Era o que parecia ser uma mulher, que era conhecida como Bodhisattva da Compaixão. Ela reforça que o imperador havia pedido ajuda para o Buda, mas acabou perdendo seus rastros. O velhote diz que o Wukong recebeu ordens para se esconder entre os humanos e então capturar os espíritos, e que ele poderia estar preocupado que os espíritos consigam sentir o seu poder. Então ele se escondeu no corpo de algum humano, provavelmente com baixa taxa de ressonância, que foi o que realmente aconteceu. E ele então a pergunta que se por acaso, se a energia espiritual poderia ser transferida para um humano. Ela então diz que não, mesmo que os humanos fiquem mais fortes, o poder de um Buda não pode ser totalmente contido dentro de um humano. Entretanto, para o Buda, o corpo humano é como se fosse uma corrente de ferro que o prendesse, e quando ele despertasse, estaria muito mais forte. A Bodhisattva pergunta se ele estava preocupado com alguma coisa, e o velho diz que a rebelião de Úrsula foi muito rápida e clara, e que a fuga dos espíritos para o mundo humano deveria fazer parte do plano dela. Assim, eles não poderiam esperar muito para que o Kong despertasse. A mulher diz que provavelmente tentarão ficar mais forte, usando humanos com altas taxas de ressonância, e com uma expressão brilhante, diz que provavelmente também tentarão usurpar o Palácio Divino. Ela se oferece então para ajudar o Buda em sua missão. Ela tira de suas mãos o que parece ser uma orbe verde, que se divide em duas, e ela oferece uma ao imperador. A mulher diz que se manifestará no mundo humano e que manterá contato através desse item. Então, o imperador diz ficar aliviado por saber que a própria Bodhisattva da Compaixão irá pessoalmente para ajudar. Até porque, se os humanos descobrirem que tem alguém sendo possuído pelo próprio Buda, certamente irão se assustar. Voltando para a cena da escola, o que parecia ser um professor reserva de educação física separa os times em jogadores ímpares e pares, para que assim eles pudessem jogar queimado. O aspirante a protagonista, pelo visto, irá enfrentar um time de valentão, o que começa a implicar. O jogo começa e ele já acerta um dos alunos no meio da cara, e os outros estudantes ficam muito assustados, perguntando se ele havia enlouquecido de vez. O cara não perdoou nem mesmo a garota, e em poucos minutos só haviam sobrado o protagonista e a sua amiga, que já havia se irritado totalmente, pois ele tinha passado dos limites. Com uma expressão bem fria, ele a manda se esquivar, tacando assim a bola com toda a sua força. A garota percebeu que não ia conseguir desviar, então só tentou se proteger um pouco. O valentão toma um susto. Pelo visto, o Prota conseguiu segurar o ataque, e com muita facilidade até. Com os olhos amarelados devido à possessão de Buda, ele se pergunta como que conseguiu fazer isso, mas não teve tempo para pensar. A sua amiga o estava mandando devolver o ataque logo. Ele então se prepara para poder tacar a bola, e o valentão começa a insultá-lo, perguntando se ele não tinha medo de morrer. A bola começa a exalar uma energia diferente, e o garoto a joga para cima do time adversário, dizendo que não era ele quem estava controlando
controlando aquilo. A bola então atravessou a quadra em uma velocidade avassaladora e passou de raspão pelo valentão, acertando assim a parede da escola. Quando acerta, acaba causando uma explosão enorme que deixou todo mundo impressionado. Nem mesmo o Prota conseguiu acreditar no que tinha acabado de acontecer. Era algo totalmente impossível. Ele então fica se perguntando que merda ele tinha acabado de fazer. Em um lugar bem longe dali, a Bodhisattva chega no mundo humano e fica de frente a uma casa abandonada. Ela diz que aquele ali era o lugar perfeito para ela. Ela então faz um tipo de magia que transformou aquela casa velha e abandonada em uma bem mais bonita e elegante. E diz que a partir de hoje estava contando com aquele mundo humano. Ela se aproxima da casa e quando entra, acaba trocando de roupa magicamente. E diz que ninguém deveria reconhecê-la e que ela estava gostando disso. A cena volta para a escola, onde o Prota estava tomando uma dura por ter quebrado a parede, e o professor pergunta como que ele tinha feito aquilo. Ele então avisa que não sabe e pede desculpas. O professor, sem querer acreditar no que ele dizia, fala que ele vai escrever desculpas no quadro 100 vezes quando acabar a aula, durante 10 dias, e que seus pais deveriam ir para a escola amanhã. Foi só falar em paz que ele já ficou todo assustado. O professor então diz que vão ter que comprar uma porta nova e pergunta se ele tem dinheiro para isso. E o garoto afirma que a sua mãe tem. Pelo visto, sua família, ela vem de uma boa condição. Ele também exigiu que o garoto fosse ao consultório de aconselhamento depois da aula e começasse a pedir desculpas. O garoto estava no corredor, totalmente desanimado, pensando em como queria explicar essas coisas em casa, como que ele iria confessar que causou tantos estragos, tanto a porta quanto a um celular de um colega. Isso o deixava totalmente constrangido, até que alguém toca em seus ombros. Era alguém perguntando se ele havia se metido em problemas, e que o Sujeol era quem deveria ter tomado uma bronca. O Prota fica sem reação, e se pergunta quem era aquela garota e se ela era da sua sala. Ele então vê em seu crachá que o nome dela era Huang Hyeju. Ela infelizmente acaba percebendo que ele estava nervoso e pergunta se ele não a conhece. Ele então diz que lembra perfeitamente, mas ela sabe que era mentira e fica muito triste, indo então embora, falando que estava decepcionada e que não deveria o ter ajudado. E ele fica parado, tentando entender o que estava acontecendo e como assim ajudado. A cena então volta para a casa da Bodhisattva, que estava em seu computador gamer. A mulher abre uma live para tentar alcançar algumas pessoas. Em live, ela diz que irá falar sobre espíritos malignos, fantasmas e entidades maliciosas, e pergunta para o seu chat se eles já foram possuídos alguma vez, já que entidades malignas crescem absorvendo o espírito humano e a energia de dentro de seus corpos. Enquanto falava, ela desenhava alguma coisa, que após um tempo se tornou algo extremamente assustador, e o pessoal da live até já estava comentando que estava com muito medo. Ela então explica que o corpo humano fornece nutrição para esses seres, assim como uma flor cria raízes no solo e floresce. Eles usam a vitalidade humana como nutrientes para se tornarem cada vez mais fortes e assustadores. E quando já não estão se alimentando o suficiente, eles trocam de hospedeiro. Ou então, quando já crescem o suficiente, eles acabam assumindo o controle total da pessoa que estão possuindo. E é nessa hora que o poder do espírito se manifesta. Mas o pessoal que estava no chat começa a zombar dela, dizendo que era tudo mentira. E a Bodhisattva então fala que irá mostrar para eles que tudo isso era verdade. Todo mundo que estava assistindo ficou muito curioso para ver o que ela iria fazer, até que a mulher então estica sua mão em direção à tela, que acabou saindo e encostando em todo mundo que estava assistindo. Todos ficaram aterrorizados. Eles começaram a digitar que uma mão saiu das suas telas, e como que aquilo ali era possível, e se ela era algum tipo de mago ou algo do gênero. Calmamente, ela volta de onde parou e fala que depois que as criaturas crescem o suficiente, é aí que ela começa a falar com o hospedeiro. A cena então corta para um ponto de ônibus, onde a Hyeju estava tentando falar com a sua mãe, só que ela não estava respondendo, até que uma voz diz que ela não parecia estar possuída, e Ju entra em desespero, tentando achar quem foi que disse isso, se perguntando se estava ouvindo coisas. Novamente ela ouve uma voz dizendo que a pessoa que ela ajudou nem sabe quem ela é, que no caso era o nosso Prota. Ela fica mais assustada ainda, porque não sabia o que estava acontecendo, até que o seu ônibus chega e ela entra, ainda confusa sobre o que estava acontecendo. Quando estava de costas, uma figura maligna começa a se formar em seu cabelo. Pelo visto, já encontramos um dos espíritos.
A Hyeju chega em casa e manda outra mensagem para sua mãe, perguntando se ela realmente não irá responder e se não quer vê-la só por causa do divórcio. Ela então descreve que o seu pai bebe e chega tarde todos os dias, e quando chega desconta toda a sua raiva nela, sem motivo algum, e que ela não tem energia o dia todo, e na escola as pessoas a tratam como se fosse invisível. Ela desabafa então que tem um garoto muito mau em sua sala, que se chama Kuol Sucheol, mas um outro menino chamado Han Seon, que é o nosso prota, o acertou com uma bola durante uma partida de queimado, e que, resumindo, o Han Seon acabou sendo injustiçado. A Hyeju então confessa que relatou anonimamente à secretaria para poder prejudicar o Sucheol, mas infelizmente o Han Seon não a conhece, perguntando então com uma expressão de tristeza que se isso não era uma situação muito engraçada. Ela então entra em casa, que estava cheia de bebida no chão, e vai direto para o seu quarto, acendendo a luz e trancando a porta logo em seguida. O seu celular toca e ela fica surpresa, o perguntando rapidamente para ver se sua mãe havia respondido. Pelo visto, outra pessoa estava usando o número de sua mãe já tinha alguns meses, e isso acabou com a nossa garota. Começou a chorar em cima do celular, dizendo que ninguém a escuta e perguntando com quem que ela deveria conversar, e diz que isso era demais para ela aguentar. Então um dia passa, uma mulher bem elegante chega na escola e pelo visto estava bem estressada. Na sala de professores, alguém está mostrando o buraco que o Han Seon fez, e aquela mulher que tinha acabado de chegar era a mãe dele, que ficou surpresa com o que tinha acontecido. A professora diz que recebeu a foto da secretaria e que as testemunhas coincidem. A mãe então fica atordoada e pergunta se terá que pagar pelo conserto, e a professora apenas confirma. Tentando consolá-la, ela diz que receberam uma denúncia anônima, que provavelmente terá que pagar somente metade do reparo. A mãe fica meio confusa, sem entender muito bem, mas a professora complementa, dizendo que tem mais um aluno envolvido e que provavelmente estava conversando com outro professor agora mesmo. Em outra sala, onde estavam o professor e o valentão, ele lê a carta de denúncia anônima, que dizia que o Sucheol atormentava seus colegas de classe cruelmente e que naquele dia também havia atormentado. O cara então fica boladão, perguntando quem é que escreveu aquela merda de carta. O professor pergunta se ele estava querendo retaliar, e fugindo da pergunta, o valentão diz que foi o Han Seon que fez aquilo com a porta. O professor se estressa e fala que não era a porta que importava, mas se tudo o que estava escrito na carta fosse verdade, ele na verdade seria expulso da escola. Então manda que seus pais venham para a escola no próximo dia. Ele então entra na sala de aula, completamente alterado. Os alunos ficam se perguntando no que ele estava querendo fazer, até que o Sucheol bate na mesa, que estava à frente da sala, e manda que o desgraçado que o denunciou levantasse a mão. Todo mundo ficou quieto, até porque ninguém queria morrer, e apenas a Hyeju ficou com uma cara de muita culpa. O valentão então fala que se ninguém vai confessar, ele vai ter que fazer alguma coisa, então chama um dos figurantes e manda ele ir para frente da sala. Ele vai bem devagar, e quando chega bem perto, acaba tomando um soco no meio da cara, caindo no chão e levando várias mesas com ele. Hyeju e Han Seon ficam com uma expressão super assustada, porque sabem que aquilo ali é culpa deles. O Sucheol fala que se ninguém confessar, ele então vai matar aquele desgraçado, e começa a espancar o menino. Os outros alunos só ficaram olhando, sem nenhuma reação, enquanto que a Hyeju estava com uma expressão de quem estava totalmente destruída. Ele se prepara para dar mais um soco no garoto, até que finalmente alguém confessa. Essa pessoa era o nosso prota, também pede para que ele parasse logo com aquilo. O Sucheol fala que irá matá-lo mais tarde, mas que dessa vez não foi ele quem o denunciou, e continua a bater no menino, que já estava todo desfigurado. A Hyeju então se levanta e confessa que foi ela quem escreveu sobre ele intimidar as crianças. O prota então percebe que foi por isso que ela tinha ido confessar com ele aquela hora. O Sucheol a olha com sangue nos olhos. Ele se aproxima e fala que vai fazê-la conhecer o próprio inferno todo santo dia. Ele a dá uns tapinhas e diz que precisa fazer algumas cartas de reflexão e que vai vê-la mais tarde. Só que se ela for embora antes, ele vai matá-la com as próprias mãos. Ele então vai embora e ela se senta. Uma voz a pergunta se deveria se mostrar, e quando ela olha para trás, parece que todos os alunos foram possuídos. Ela se pergunta quem é que estava falando, até que uma criatura demoníaca com seu mesmo rosto aparece em sua frente, dizendo ser seu amigo. A criatura toca em seu rosto e fala que irá ajudá-lo.
sala, e nessa mesma hora, a garota já estava com uma expressão demoníaca. Atrás dela estava o Prota, que estava encarando, sentindo muita culpa por não conseguir ajudá-la. Até que seus olhos de Mamako despertam, e ele começa a sentir uma aura exalando da Hyeju. Tudo indiciava que era uma aura demoníaca extremamente poderosa, até que o sinal do intervalo toca e os alunos começam a se levantar. O ancião pensa em chamar Hyeju para poder almoçar e assim poderem conversar, mas acaba sendo interrompido pela sua amiga, que o chama primeiro. Assim, os dois foram almoçar e deixaram a Hyeju sozinha na sala de aula. Só que nessa parte você pensa, coitada dela, deixaram ela sozinha na sala de aula. Mas na verdade não, filho. Ela não estava tão sozinha assim, ela estava muito bem acompanhada de seus demônios, meu amigo. Durante o almoço, o ancião estava almoçando com a sua amiga, que pergunta se ele também achava Hyeju meio estranha, dizendo que ela não tinha presença alguma e que ficou surpresa em saber que foi ela quem fez a denúncia. Nesse momento, o Prota concorda e fala que, na verdade, ela é uma boa pessoa. A sua amiga então muda de assunto, querendo falar sobre a porta que ele destruiu, mas ele já começa a tossir, para poder trocar de assunto. Nesse momento, alguém joga um envelope na mesa, e era a mãe de Ancion, perguntando se aquilo ali era o suficiente, e se o seu filho não teria nenhuma outra punição. A professora então abre, e toma um susto, perguntando se aquilo ali não era muito dinheiro, e que não precisava pagar sozinha, mas ela apenas ignora e vai embora. A cena volta para o almoço do Prota, onde sua amiga havia perguntado se a mãe iria pagar aquilo tudo. O garoto diz que não sabe, mas que a professora diz que era muita coisa, então ele deu 2 milhões para devolver a sua mãe, dizendo que vai usar esse dinheiro para comprar um celular novo pro Sushiol. A garota fica ali, toda assustada, perguntando se ele havia enlouquecido de vez, e que deveria, na verdade, devolver esse dinheiro para sua mãe. De forma bem calma, ele apenas diz que está fazendo isso para ter um pouco de paz. A cena volta pro Sushiol, que não aguentava mais escrever cartas de desculpas. Ele pega o seu celular e liga para alguém. A pessoa, no outro lado da linha, pergunta o que estava acontecendo e que por que ele não estava estudando. Ele fala que estava na escola, mas alguém o havia denunciado e agora está sendo obrigado a escrever cartas de reflexão. O seu colega então ri e fala que essa pessoa tem que ter muita coragem para o ter dedurado. O Sushiol começa a gritar, falando que isso não era brincadeira, que ele estava correndo um grande risco e que a sua vida poderia ser arruinada por isso. Então pede para que a pessoa resolva esse problema para ele. O homem na outra linha pergunta se é um pedido ou uma ordem. O Sushiol apenas fala que é um pedido sincero de um amigo, então o homem concorda em ajudar. Ele desliga a ligação e avisa ao seu grupo que vão resolver alguns problemas do Sushiol. Seu grupo fica um pouco assustado porque o Sushiol não é de pedir isso e que para ele pedir a pessoa tem que ser muito forte. A cena volta para a escola, que tinha acabado de tocar o sinal de saída. Enquanto que todo mundo guardava o material para ir embora, a Hyeju nem havia se mexido ainda e o Prota acha isso muito estranho. Ele é interrompido pela sua amiga, que pergunta se estava bem. Ele fala que o Sushiol mandou a Hyeju ficar longe por precaução e nessa hora ela se levanta para ir embora e o grupo fica um pouco confuso, se perguntando se ela realmente estava bem. Do lado de fora da escola, aqueles marginais de mais cedo estavam esperando por alguém, mas pelo visto eles não sabem como era a pessoa. A única coisa que sabem é que ela era bem pequena e tinha um cabelo estranho e mais algumas coisinhas. A mulher que estava entre eles então pergunta se era aquela que estava vindo, e o calopsita diz que é bem parecida. A Hyeju estava distraída e acaba indo acidentalmente em direção a 2 melancias totalmente desproporcionais. A mulher pergunta se ela se chamava Hyeju, e a garota fala quem é que quer saber. A mulher se irrita e pergunta se ela conhece o Sushiol e se ela queria ser espancada e humilhada ali mesmo, ou acompanhar eles e apanhar em outro lugar. A Hyeju, que não ligava para mais nada, apenas concorda e sai andando. A mulher fica surpresa e diz que ela deve ter muita atitude. Nesse momento, Ancion estava saindo com a sua amiga e ele acaba percebendo alguma coisa estranha, e era a Hyeju indo embora com um grupo de trombadinha. Ele fica em dúvida se deveria reportar isso, mas a sua amiga fala que não deveria julgar as pessoas pela aparência e que na verdade eles podem ser amigos. Ele a olha com uma forma bem séria e pergunta se ela realmente está acreditando no que está falando. Ele a toca em seu ombro e fala que mesmo que isso fosse verdade, ainda é algo muito suspeito. Ela começa a suar frio e fala que deveriam seguir. Então eles olham para o lado, decididos a ajudar, mas eles já tinham ido embora. Eles ficam desesperados, se perguntando para onde eles foram. A cena então corta para Hyeju sendo jogada
virada contra a parede, e em sua frente estavam os amigos de Sushiol. O Calopsita manda que um de seus capangas ficasse de olho para ver se não tinha ninguém chegando, e mesmo contra sua vontade, ele acaba indo. E o Calopsita manda a mulher começar logo. Ela mostra o celular para Ryeju, dizendo que era isso que ela terá que fazer de agora em diante. No celular tinha uma mensagem dizendo que ela saiu de casa e não tem aonde ficar. A mulher então diz que qualquer boomer de 40 anos acreditaria nisso, e pergunta se ela sabe o que precisa fazer, e que todo o dinheiro que ela receber irá para eles. Ryeju então ri de forma sarcástica, e a mulher fica totalmente emputecida, avisando que isso não era apenas uma ameaça. O Calopsita então corta, dizendo que ela precisava aprender boas maneiras, e nesse momento, um dos capangas dá-lhe um socão na Ryeju, que logo já caiu no chão. O cara que bateu nela começa a zombar, falando que ama bater em mulheres. Enquanto ele zombava, a Ryeju pede para que ele parasse, porque não estava sendo tão engraçado quanto ela tinha imaginado. Ryeju começa a se levantar e fica de frente ao garoto, que tinha batido nela, que pergunta o que merda ela estava fazendo. Com uma expressão maligna, ela fala que só quer brincar com ele. O garoto se prepara para dar mais um tapa nela, mas uma sombra sai de suas costas, e antes que ele conseguisse reagir, ela o atravessou diante de todo mundo, o esmagando contra a parede. Todos ficaram com medo, se perguntando que merda estava acontecendo, enquanto que a garota estava com uma feição maligna. Ancião e sua amiga estão voltando da escola. Ela fala que precisa ir para a academia, e pergunta se ele não pratica alguma atividade física. Ele então fala que a sua mãe disse que ele só precisa fazer as aulas de coreano mesmo. A conversa fluía naturalmente, até que Ancião sentiu uma dor de cabeça muito forte, e a sua amiga se desespera, perguntando o que estava acontecendo. Ele então ouviu alguma voz feminina, pedindo que ele a salvasse. Ele reconheceu essa voz como sendo a de Ryeju, e ele a viu claramente em sua mente, como se estivesse presa e desesperada. Ele sentiu que precisava ajudá-la, e sem hesitar, ele começou a correr, deixando a sua amiga para trás. Ele correu tão rápido que eu quase chamei de Barry Allen, meu amigo. Até sua amiga ficou impressionado com a velocidade do garoto. A cena volta para Ryeju, que havia esmagado um dos meninos, e a mulher fica desesperada e tenta fugir dali, mas a Ryeju passa à sua frente e fala que essa brincadeira estava muito divertida. Dessa vez, duas mãos demoníacas saem de suas costas, e com um olhar maléfico, ela declara o capotamento da moça. Ela agarra a mulher de forma muito cruel, a divide no meio. Um dos homens fica em choque, mas antes que pudesse reagir, já foi pego pelo demônio, e com apenas uma fechada de mão, foi esmagado quase que instantaneamente. Pelo visto, o único que sobrou foi o Calopsita, que estava atirado no chão, sem nem conseguir se mexer. A Ryeju então pergunta se ele já estava pronto para jogar no Vasco. Ele fica desesperado, implorando por sua vida. Ela então diz que vai se divertir mais com ele, cortando em apenas 6 pedaços. Em outro lugar, o Prota estava correndo loucamente ainda, até que uma nuvem aparece de seu lado. Ele fica sem entender, mas decide seguir os seus instintos e pula em direção à nuvem. Ele se equilibra em cima dela e a usa para ir mais rápido. A Ryeju estava indo para cima do Calopsita, mas é interrompida pelo Prota, que caiu bem atrás dela. Quando se levanta, ele fica muito assustado, que ele não estava acostumado em ver tantos corpos assim. Ele pergunta a Ryeju se foi ela que matou todos eles. A garota, que estava sendo controlada pelo próprio Beelzebub, pergunta se ele também quer participar da brincadeira, que era bem simples: se ele fosse capturado, ela o matava. Nesse momento, ela usa sua sombra para capturar o garoto e fala que ele já perdeu. Com um sorriso demoníaco em seu rosto, diz que irá quebrar todos os seus ossos. Ela faz então uma força absurda, mas percebe algo estranho. O Prota não havia sofrido nem mesmo um arranhão sequer, e ela pergunta como que isso era possível. O Prota então ativa seu poder de mamaco e com apenas uma mão desfaz a aura que o prendia, causando muita dor à endemoniada. Ele tenta conversar, dizendo que aquela não era Ryeju, e com uma face desfigurada, o demônio se desespera, perguntando quem que era ele, e ao mesmo tempo partindo para cima do Prota, que com o poder do protagonismo esquivou de todos os seus ataques e se aproximou, pronto para atacar sua amiga. Porém, ela usa uma de suas mãos para poder esquivar do ataque. Desesperada, ela pergunta novamente quem era ele e se também era um espírito maligno. Ele então diz que não sabe do que ela estava falando e que história era essa de espírito maligno. Ela levanta sua aura em formato de mão e finalmente perfura
puro calopsita e diz que com certeza eles eram da mesma espécie, mas que ele ainda não havia despertado. Ela então se despede e diz que está curiosa para saber quem ele era, mas acaba sendo interrompida com o Prota chamando de ridícula e manda que ele devolvesse o corpo de sua amiga Ryeju. Ela então se irrita e diz que não queria lutar com alguém da mesma espécie, mas que pelo visto não tem outra escolha. O Prota fica em posição de ataque, mas o demônio avisa que ele está desarmado, que se esse fosse o caso, iria matá-lo ali mesmo, de forma bem seca. A cena corta para casa da nossa encapetada, que parecia estar meditando. Ela diz que ainda é fraca, mas parece que detectou a energia de um Deva, que é um tipo de divindade ou ser celestial. De repente, ela sente uma forte dor em sua cabeça, e a sua visão começa a escurecer. Ela diz que se for realmente isso, é algo extremamente perigoso. Voltando então para a luta do nosso Prota e da encapetadinha, ele fica assustado com o tamanho e poder dela. Ela fala que irá matá-lo e lança um ataque em sua direção, e por muito pouco ele não foi atingido. O demônio então agarra sua perna enquanto desviava e o lança no chão com muita força, deixando o Prota totalmente desnorteado. Ela aponta para alguns lugares e começa a bater ele nas paredes, deixando ele totalmente acabado. Ela manda sua sombra levantá-lo, e quando já estava bem alto, ela o joga no chão com muita força. Ela o levanta novamente e fala que provavelmente ele deve ser de baixo nível, e diz que irá matar o hóspede para que assim ele consiga despertar. Ela o prende com sua aura e começa a torcê-lo de uma forma extremamente cruel, e o coitado começa a gritar de dor, chegando até mesmo a desmaiar. Ela o ergue pela cabeça e o manda não desmaiar, porque ele ainda tem muito para sofrer. Ela então sente o coração dele bater fortemente. Uma explosão acontece. Ela se assusta e se pergunta o que estava acontecendo, e uma figura totalmente desfigurada do Hansion começa a flutuar, mas rapidamente ele se regenera e fica com um aspecto mais celestial. O demônio fica congelado, sem conseguir reagir, e nesse instante, o Hansion faz um movimento com a mão, tirando alguma coisa de seu ouvido. Ele tira o que parece ser um bastão e a encara com um olhar bem sombrio. Ela então se assusta, porque sente que a energia de um Deva está exalando do garoto, e ele gira o seu taco e o desfere com toda a sua força contra o demônio, que impulsionado pelo golpe, colidiu violentamente contra a parede. O golpe foi tão poderoso que expulsou o demônio do corpo de Ryeju. O demônio reconheceu a maneira como o garoto girava seu bastão e percebeu à sua frente que quem estava era o Sun Wukong. Ele aponta o seu bastão, começa a exalar um tipo de eletricidade, e o demônio em choque percebe que ele estava parecendo um fantoche e que provavelmente ainda não despertou completamente. Ele então pensa em fugir e reunir mais forças para quando Úrsula voltar, ele conseguir derrotar o garoto, mas ele não teve tempo, porque já foi atingido com o bastão não apenas uma vez, mas inúmeras vezes. Ele então foi arremessado no ar e o Prota lança uma magia de fogo que o incinerou completamente, não tendo chance alguma de sobreviver. O garoto então fica olhando as suas cinzas se dissiparem. Aparentemente, esse pesadelo havia acabado. Só que, de repente, algo estranho acontece. O seu corpo inteiro começa a inchar, parecendo até mesmo que iria explodir, o que fez o garoto desmaiar quase que instantaneamente. Ele ouve um barulho de água, e era a Bodhisattva que estava lhe dando um néctar sagrado. Aparentemente, não havia como seu corpo aguentar o poder de um Deva que despertou inconscientemente, e se ela não tivesse chegado a tempo, com certeza o seu corpo seria desintegrado. A Bodhisattva então diz que, como sabe quem está no seu corpo, com certeza irão se encontrar novamente. E se pergunta o que tem que fazer com aquelas duas crianças. A noite então cai, e as duas crianças estavam dormindo no banco de uma praça, até que Ryeju acorda primeiro, sem entender o que estava acontecendo, e se assusta com a linda cara do Hansion, que pergunta o que estava acontecendo também. Ela pergunta o que eles estão fazendo naquela praça, e o menino diz que a única coisa que se lembra é de a ter seguido, por causa do Sushiol, que a estava incomodando, o que fez a garota ficar totalmente sem graça. Seus olhos se encheram de lágrima, e o garoto começa a pedir desculpas, perguntar o que fez de errado. Ela então abre um sorriso enorme e diz que não fez nada, e pediu obrigado por a ter ajudado. Ele então fica encantado, e diz que não precisa agradecer, até porque eles são amigos. Mudando então para uma cena de crime, onde alguns policiais saúdam um detetive que estava chegando, ele encontra os corpos que o demônio havia matado mais cedo.